queria que você se concentrasse aqui comigo. E hoje eu tenho uma palavra para ministrar para nós aqui. O tema da minha palavra é escritores da liberdade. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: você é um escritor da liberdade. Você pode falar isso. Você é um escritor da liberdade. Você é um construtor da liberdade. Você pode falar isso para essa pessoa que está perto de você? Amém? E abra a sua Bíblia em Gálatas no capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, no verso 1. Nós somos escritores, construtores da liberdade. Não somente da liberdade dos outros, mas nós também somos escritores e construtores da nossa própria liberdade. Sabia disso? Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vou repetir o texto novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Amém? Essa minha palavra de hoje, ela é baseada num texto, e ela é baseada, na verdade, num livro que se tornou um filme. Em 2007, esse filme foi lançado em 2007, ele chamava-se Escritores da Liberdade. E esse livro, esse filme, ele fala sobre uma escola modelo que foi estabelecida numa cidade chamada Long Beach, que fica na Califórnia, uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, né? E essa cidade, ela tinha um dos maiores índices, e até hoje ela tem ainda um dos maiores índices de desemprego dos Estados Unidos. O nome dessa cidade é Long Beach, na Califórnia. Ela tem um dos maiores índices de desemprego nos Estados Unidos todo, né? E esse filme, ele conta a história de alguns adolescentes, né? Alguns adolescentes que faziam parte dessa escola modelo, né? E que foram inseridos num plano de desarticulação da segregação racial, né? Então, é uma escola que começa a receber muitos hispanos, muitos cambojanos ou asiáticos, e também tem muitos negros. Ela já era uma escola com as melhores notas da região. Essa história é uma história verídica, né? É um fato real. Já era uma escola com as melhores notas da região, só que agora essa escola começa a entrar num processo de decadência. Por quê? Porque o governo decide então inserir alunos com de níveis sociais diferentes, muito alavancado por imigrantes. Então começa a inserir hispanos ilegais na escola, orientais que também estavam ilegais, principalmente da região de Camboja, começam a inserir nessa escola, e negros. E é assim que esse é o contexto e é o enredo do filme. E é interessante que o filme conta a vida de alguns desses adolescentes que estão em meio a algumas disputas. Além das disputas raciais, eles foram ensinados a encarar suas vidas de uma forma um pouco diferente do que os outros alunos eram acostumados a encarar a sua vida. Imagina, né? A gente sabe, e o filme ele fala muito bem sobre isso, sobre as brigas de gangues, as brigas as brigas raciais, as brigas de bairro, e eles são ensinados pela vida a encararem as suas dificuldades dessa forma, a encararem as suas adversidades de forma na briga, no tiro, na luta. E é interessante que
eles acabam reunidos numa sala que era a tal da sala modelo, vários adolescentes, cada um com suas dores, cada um com as suas decepções, cada um com as suas lágrimas, cada um com as suas formas de conquista. É nesse contexto que está inserido o filme, né? É uma história real. Em meio a todo aquele caos, em meio a toda essa confusão que está acontecendo nessa sala, eles colocam uma professora lá. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver esse filme, Escritores da Liberdade. Se você nunca viu, eu quero indicar para que você veja. E daí eles colocam uma professora lá no meio daquela sala, que é a sala 203, e é aquela sala que todo mundo sabe, a sala dos excluídos. A sala daqueles que foram, né, que o governo está querendo fazer um meio termo com os imigrantes e decidiu fazer essa sala. Então essa sala, exatamente nessa sala eles colocam uma professora, que é a professora G, que eles chamam de professora G. E essa professora, ela tem um coração disposto a sacrificar tudo de si mesmo, para ver a história daqueles adolescentes, daqueles jovens mudados, né? Essa é a história da sala 203, lá em Long Beach. É o maior lugar de confronto para quebra de conceitos e para quebra de valores. E ela faz daquele lugar, daquela sala, exatamente a casa deles, né? O filme começa a avançar e ela começa a fazer daquele lugar a sala deles. Ela começa a fazer daquela sala a casa deles. O lugar aonde eles chegam, aonde eles começam a se confrontar com seus valores, com seus conceitos, com seus princípios. E eu estava pensando em trazer uma palavra hoje nessa noite. E esse filme, ele começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo que talvez a figura daquela professora, ela tem algum tipo de representação para mim. A figura daquela professora, como ela foi passada no filme, com a pureza, com a dedicação, com a simplicidade, com o desejo de doação. Aquela professora, ela fez com que toda uma sala, que tinham pessoas de diversos contextos diferentes, elas se encontrassem naquele lugar e achassem aquele lugar o lugar mais seguro. Eu comecei a avançar na linha de entendimento e de como aquela situação poderia ser aplicada para nós hoje. E eu percebo que foi exatamente assim que Jesus fez comigo e com você. É exatamente assim que Jesus fez comigo e com você. Eu sou totalmente diferente da Carol, da Yales. Eu sou totalmente diferente do Alcides. Eu sou totalmente diferente do Henrique, que está sentado ali atrás. Eu sou totalmente diferente de muitos de vocês. Eu tenho conceitos e tenho os valores, mas parece que cada um de nós chegamos aqui com as nossas dores. Cada um de nós chegamos aqui com as nossas feridas emocionais. Cada um de nós chegamos aqui nesse lugar com as nossas limitações, com os nossos princípios, com os nossos valores. E o Senhor fez desse lugar, não desse lugar físico, mas o lugar da sua presença. O Senhor fez desse lugar, da sua presença sobre nós, a nossa casa. A nossa casa. A presença do Senhor é a nossa casa. A presença do lugar, eu não sei você, mas quando está tudo, aquele turbilhão na minha cabeça, quando está tudo começando a embananar, vai quebrar, vai estourar, vai dar um negócio errado, o lugar que eu me sinto seguro, é dentro da minha casa sim, mas é principalmente quando eu estou diante do Senhor. Quando eu estou diante do Senhor, é o lugar onde eu não tenho reservas, aonde eu posso ser quem eu sou de verdade. Eu não preciso mentir para ninguém, eu não preciso fingir que sou alguma coisa para alguém, eu não preciso mostrar para os outros alguma coisa que eu quero ser. O lugar da presença de Deus, ela é a nossa casa, é o lugar aonde Deus se manifesta, é o lugar aonde nós somos curados, é o lugar onde nós somos restaurados. É assim, é exatamente dessa forma que o Senhor quer que nós façamos da sua presença, que a sua presença seja a nossa casa. Quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: a presença do Senhor é a sua casa.
A presença do Senhor, lá é a sua casa, é o lugar onde você descansa. Nós estamos aqui e aqui é a vida real. Eu pude até usar um filme, até fiz a minha introdução com um filme aqui hoje, mas aqui é a vida real. Nós somos pessoas reais, nós temos experiências reais. Todos os dias nós temos as nossas contas, todos os dias nós temos as nossas crises, todos os dias nós temos as nossas decepções, nós temos as nossas lágrimas, as nossas conquistas, as nossas superações. A grande verdade é que existem muito mais pontos em comum entre nós do que pontos que nos separam, gente. Tem muito, talvez eu gaste pouco tempo de relacionamento com você. Talvez eu não tenha todos os dias, eu não vou na sua casa todo dia. Talvez eu não tome café na sua casa, eu não almoce, eu não sou seu familiar. Mas a grande verdade é que eu e você, nós temos muito mais pontos em comum, muito mais pontos que nos agregam do que nos separam. Por um momento você pode até pensar: ah, pastor, você acha que entende a minha situação? Ah, pastor, não tem nada a ver. O senhor está falando que a gente tem ponto comum, mas o senhor não entende a minha situação. Sim, talvez eu não tenha passado o mesmo contexto de vida que você passou. Talvez eu não tenha passado pelas mesmas experiências que você já teve ou que você tem. Mas eu tenho certeza que assim como acontece comigo, acontece com você. Tudo tem um ponto de partida e sempre tem uma oportunidade de correção. Talvez eu e você não passamos pelas mesmas coisas, mas o que eu passei tem um ponto de partida, e o que eu passo tem um ponto de correção de rota, tem um ponto de ajuste. Sempre existe um ponto de ajuste. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: sempre existe um ponto de acerto, um ponto de ajuste, um ponto de correção. Diga assim: o Senhor é o seu ponto de correção. Diga assim: a unção de Deus na sua vida é o seu ponto de ajuste. Diga assim: o perdão é o lugar que faz você, é a situação que faz você estar no lugar certo. É o perdão. Sempre tem um ponto de correção de rota. Quem é que pode dizer um amém? Sempre tem um ponto para ajustar. A nossa história, ela é muito mais além do que ela parece aos nossos olhos. A nossa história, ela é muito mais além do que uma situação que nós estejamos vivendo. A nossa história, ela é muito mais além do que a gente está vendo com nossos próprios olhos. O que Deus tem para mim, para você, vai muito mais além do que você já vivenciou hoje. Amém ou não amém? Nós estamos aqui, nesse lugar, e nós estamos buscando. Tem alguém aqui que está buscando ao Senhor, buscando uma resposta, buscando alguma coisa? Tem alguém aqui? Faça um sinal aí. Eu estou buscando o Senhor. Nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos aqui acreditando. Nós estamos aqui tendo fé. Amém? Quem é que tem fé aqui? Junta a sua fé com a minha. Eu estou aqui tendo fé. Eu estou aqui, meu irmão. Nós estamos aqui querendo avançar. E é exatamente nessa forma de querer mais, de querer avançar, de querer ter fé, de buscar, de acreditar. É exatamente isso aqui. Esse é o melhor de nós. O melhor de nós não é quando eu estou celebrando uma grande conquista. O melhor de nós não é quando eu estou desfrutando as bênçãos da conquista. O melhor de nós não é quando eu estou realizando, eu realizei. O melhor de nós não é esse momento. O melhor de nós é quando nós estamos buscando, é o caminho. O melhor de nós é como nós estamos nos comportando diante do caminho. O melhor de nós é como nós estamos fazendo diante do caminho. Alguém aqui já chegou no fim? No fim da sua vida, no fim do seu projeto de vida? Eu já cheguei no fim. Ninguém tem mais nenhum sonho para avançar. O seu sonho, ele não é o melhor de você. O seu sonho é o que te impulsiona. O melhor de você é como você age agora.
é o que você faz agora. O melhor de você não é o que você projeta para você daqui a 10 anos. O melhor de você é como você caminha até atingir esses 10 anos. A melhor forma de nós, a melhor forma de mim, de você, é como nós estamos aqui hoje. Dependentes da graça, dependentes da sabedoria de Deus, dependentes da palavra de Deus, dependentes de uma palavra acertada para a nossa vida. A melhor forma de nós não é nós dizermos que nós podemos. A melhor forma de nós, a nossa melhor forma é dizermos que nós nos curvamos. A melhor forma de nós não é eu posso. A melhor forma de nós é eu sirvo, eu busco, eu me humilho. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não rejeita de forma alguma um coração manso e humilde. A melhor forma de você, para mim, quando eu vejo uma pessoa chegar para mim para começar a contar suas histórias, porque eu sou doutor, porque eu sou empresário de sucesso, para mim essa pessoa, ela está exatamente no caminho da perdição. A melhor forma de mim é assim: eu estou buscando, eu estou tentando, eu estou acreditando. Algumas vezes eu tenho algumas conquistas no meu caminho, mas eu estou buscando, eu estou escrevendo a minha liberdade, eu estou escrevendo a minha busca por Deus, né? Não importa de onde viemos, esse é o melhor de nós, e nós estamos aqui, essa é a nossa casa, e é aqui que nós vamos escrever a nossa história de liberdade. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: essa é a sua casa. Ah não, mas você disse mesmo? Diz aí então para o outro lado, eu achei muito baixinho, mas diga aí: essa é a sua casa, meu irmão. Eu quero escrever a minha história de liberdade. Quem aqui quer escrever a sua história de liberdade aqui? Pode dizer um amém? Eu quero escrever a minha história de liberdade. Primeira coisa, João 8, 31, 32. Olha o que dizia, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus, João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu quero construir a minha história de liberdade, a primeira coisa, eu tenho que permanecer firme na palavra. Não ouvi nenhum amém. Eu quero permanecer firme na palavra. Se eu quero construir a minha história de liberdade com Deus, eu tenho que permanecer firme na palavra. O que a palavra fala? O que a palavra diz? O que ela diz que eu tenho que fazer? Como que ela diz que eu tenho que tratar os meus inimigos? Como que ela diz que eu tenho que tratar os meus amigos? O que a palavra fala nos momentos de aflição? O que a palavra fala nos momentos que eu pequei? O que a palavra fala nos momentos que eu estou aflito? O que a palavra... Antigamente, eu não sei se alguém ainda tem esse tipo de Bíblia, mas na minha época de adolescente, atrás da Bíblia tinha as respostas para cada pergunta. Eu não sei se na sua Bíblia tinha isso, mas assim: no momento de aflição, leia os versículos tal, tal, tal e tal, né? Nos momentos de alegria, versículos tal, tal, tal. No momento de morte, no enterro, né? Aí o pastor usava muito aquilo ali. No enterro, qual versículo ler? Tal, 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 tal. Num batismo de criança, o que lê? No momento de dor, o que lê? Sabe por quê que a gente sempre faz menção à palavra? Eu sempre gosto de decidir as minhas coisas pela palavra. O que a palavra diz? Eu preguei aqui no mês passado, que eu preguei sobre a vontade de Deus em mim para sempre. Quem lembra que eu preguei essa série aqui? Amém? Amém? A vontade de Deus em mim para sempre. E eu preguei que tudo, exatamente tudo, tem que passar pelo filtro da palavra. Tudo que nós vamos fazer tem que passar pelo filtro da palavra.
Se vocês permanecerem na minha palavra, é Jesus quem está falando, verdadeiramente serei os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra que liberta, a palavra que me mostra a verdade e que liberta. Se eu quero construir e escrever a minha história de liberdade, eu tenho que permanecer na palavra. 2 Coríntios 3,17 diz que aonde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade. Se eu quero construir uma história de liberdade, eu tenho que ser sensível ao Espírito Santo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: saiba ouvir a voz do Espírito Santo. Pode dizer isso. Diga assim: saiba ouvir a voz do Espírito Santo. Levante assim a sua mão comigo e diga: Senhor, me dá sabedoria para mim ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser guiado pela sua voz. É pela sua voz que eu vou caminhar. É pela sua voz que eu vou direcionar os meus caminhos. Quem recebe isso aí, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Aonde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Liberdade. É fácil de entender isso. A Bíblia diz que quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos a habitação de Deus, a morada de Deus. O Espírito Santo habita dentro de mim. Eu tenho que ser morada, eu tenho que ser casa. Só existe uma forma do Espírito Santo sair e não querer ficar mais dentro de você. Sabe como é que é? Se a casa estiver suja. Sujeira na minha vida se chama pecado. Pecado se chama prostituição, mentira, lascívia, inimizade, porfíria. Que mais? Pecado. Adultério. Que mais aí? Prostituição. Como? Matar o outro. Tudo isso é pecado, né? Tudo isso é pecado. E aí? Então, só existe uma forma. Se eu quero permanecer com o Espírito Santo dentro da minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter uma vida de santidade. Olhe para alguém que está perto de você e diga: mantenha uma vida de santidade. Busque. Meu irmão, você está construindo a sua história de liberdade. Você está construindo a sua história de liberdade. Você está escrevendo uma história de liberdade. Então, faça o que for preciso, mas não negocie a santidade. Não negocie o projeto que Deus tem para você. Não negocie o que o Senhor fala para você. Não se venda por um prato de lentilha, não se venda por uma palavra mal semeada, não se venda por um sentimento mal colocado, não se venda por um sentimento contrário a outra pessoa. Não negocie a sua santidade. Onde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. Aí eu conheço pessoas que passam anos querendo buscar Deus, mas não conseguem se libertar do pecado, não conseguem se libertar dos vícios, da mentira, da prostituição. Eu quero dizer que hoje, no altar do Senhor, é o dia de você largar tudo isso fora. Deus vai começar a escrever uma nova história de liberdade para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Filipenses 1,6. Filipenses 1,6 diz assim, ó: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo isso por certo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você quer construir uma história de liberdade? Tenha paciência. Paciência. Você não vai largar tudo de ruim que você fazia. Aquele velho homem, parece que ele fica, sabe, já assistiu aquele filme que o cara vai caminhando e outra pessoa fica segurando o pé? O cara vai, meu irmão, solta do meu pé, meu irmão. O cara agarrado no pé do cara aqui. O cara agarrado no pé do cara. Parece que o velho homem, ele fica assim com a gente.
Parece que a gente está caminhando e o velho homem está aqui agarrando. Solta, velho homem. Tenha paciência. Tenha paciência. Tem um colega meu que diz assim, ó, que o barato é curto e o processo é lento. Né? Isso é uma gíria aí dos manos aí, ó. O barato é curto e o processo é lento. E eu vi, né? E ele tem uma pregação sobre isso. O barato é curto e o processo é lento. Deus vai começando a trabalhar dentro de você. Vai tirando uma coisa, vai tirando outra. Aquilo que você gostava, você não gosta mais. E eu não quero que você se escandalize isso que eu vou falar. Mas ele falou um negócio interessante nessa pregação que eu estava vendo dele. Ele disse assim: pastor, eu nunca fui maconheiro. Ele estava falando assim: eu nunca fui bandido, nunca assassinei ninguém, nunca fui prostituto. Esse pastor prega isso nessa palavra. Eu nunca fui prostituto, eu era pior do que isso. Aí todo mundo: você era o quê? Eu disse: eu era crente. É forte, né? É forte, né? Eu era pior do que isso, eu era crente, eu era religioso. Né? Imagina o quanto que eu e você precisamos nos libertar. Às vezes a gente sai de uma prisão do mundo e entra numa prisão religiosa. Uma prisão de obrigações religiosas. Não é isso que o Senhor quer comigo e com você. O Senhor quer relacionamento. O Senhor quer um relacionamento de um pai com um filho. O Senhor não quer crente. O Senhor quer filho. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: o Senhor quer que você seja filho. Seja filho. Quando ele falou isso, eu não sei se você se espantou, mas quando ele falou para mim isso, parecia que eu tinha colado assim na cadeira, né? Ele falou: se eu era muito pior que maconheiro, eu era crente. E aí, sabe por quê? Porque o farisaísmo, ele faz com que a gente ache que está no caminho certo, estando no caminho errado. A gente acha que cumprindo rituais religiosos nós estamos sendo filhos, mas nós estamos sendo simplesmente religiosos. Deus quer o relacionamento de pai com filho. Tenha paciência, porque o processo é lento. Não saia daqui hoje dizendo: meu Deus, como eu não estou valendo nada, eu não valho nada, mas eu gosto de você, né? Não saia daqui assim. Saia com o sentimento que, cara, estou precisando avançar. Irmão, estou precisando avançar. Eu sou o primeiro a dizer: estou precisando avançar. Mas o barato é curto e o processo é lento. O barato é bom, mas o processo é lento. Paciência. Se você quer avançar com o Senhor, primeiro, permaneça firme na palavra. Segundo, seja sensível ao Espírito Santo. Seja casa, morada de Deus. Se livre da imoralidade. E o terceiro, tenha paciência. Tenha paciência. Deus quer que você avance como um filho. Filho legítimo, filho autêntico do Senhor. Toda vez que eu falo filho legítimo, eu me lembro da alma células. Mas não é esse tipo de filho legítimo, alma células esquerda direita. É filho legítimo e autêntico, que tem a vida do reino na sua vida. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: você tem a vida do reino de Deus em você. Diga: você tem a vida do reino de Deus em você. Diga assim: você é um filho autêntico e legítimo do Senhor. Diga assim: tudo que é do Senhor é seu, porque tudo de um pai é dos seus filhos. Quem é que pode receber isso aí? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Dá um amém aí. Uou! Eu quero concluir com esse texto, que é um texto clássico. O ladrão, ele não vem se matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos falar uma abundância mais. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Totalidade de vida, ó. Abundância. Quando fala essa palavra abundância, dá até vontade de dar, né? Quando eu olhei, todo mundo fala abundância e abre um sorriso, né? Abundância. Esse é o sentimento da totalidade de Deus nas nossas vidas. Esse é o sentimento que Deus quer fazer comigo e com você. A nossa história de liberdade, uma liberdade total. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar por algum momento. Fique de pé aí no seu lugar. Se você ficou curioso para ver o final daquele filme, deixa eu contar. Não vou contar. Conta. Não. Quer ver o filme? Conta. A irmã Elizabeth aqui, conte. Conta ou não conta? Conta ou não conta o finalzinho? Não conto não. Você quer assistir? Poxa, o Marte ficou mó curioso ali, hein, Marte? Para saber o final daquele filme. O nome do filme é Escritores da Liberdade. O filme é de 2002, mas é de uma turma de 1996, numa escola em Long Beach. Escritores da Liberdade, você pode anotar. Você vai ver o que vai acontecer no final. E assim como aquela professora, naquela sala de aula lá, foi um ponto de luz, um ponto de... Assim é Jesus para mim e para você. Jesus muda a nossa história. Jesus muda a nossa história para um tempo de liberdade. Para um tempo de liberdade. Para um tempo de vida. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto, faça uma oração. Diga a Deus, eu quero viver um tempo de liberdade. Eu quero escrever a minha liberdade. Eu não estou falando de você escrever a liberdade dos outros. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala tanto, ganhar, tem que ganhar, vamos evangelizar. Ok. Eu acredito numa igreja conquistadora. Eu acredito numa igreja que avance. Mas eu acredito numa igreja liberta. Você é a igreja de Jesus, você é filho. Você é filho. Você é filho legítimo do Senhor. Deus, nós queremos entrar diante do Senhor nessa noite, Pai. Faça uma oração. Abre o seu coração para Deus. Diga a Deus que eu possa permanecer firme na sua palavra. Que eu possa ser sensível à voz do Teu Espírito Santo. Eu quero ser casa. Eu quero ser morada de Deus. E Deus me dá paciência, Pai, para saber que as coisas da minha vida, elas vão se acertando aos poucos. Me dá paciência, Deus, para que eu consiga perseverar. Essa é a minha oração nessa noite. Essa é a nossa oração nessa noite. Nossos corações abertos, Pai. Estamos aqui nessa noite com os nossos corações abertos. Você tem esse um minutinho para se conectar a Deus, para se conectar a Ele. Esqueça seu marido que está do lado aí, só por um momento, tá? Esqueça sua esposa, seu filho que está aí do lado. Se conecte a Deus. Ele está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui nesse lugar hoje. Desde quando eu entrei aqui nessa igreja hoje, eu já pude perceber essa presença manifesta de Deus sobre nós.
Jesus pode escrever a sua história de novo. Mas olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era o que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa estava vazia de sorriso. Quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez comigo. E vai fazer assim contigo hoje. Já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Sorrisos, olha o que Ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Ele é o seu melhor amigo. Viver com Jesus é lindo. Viver com Jesus é a melhor coisa. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu frágil coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Junte suas forças, junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. Uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Deus, nós queremos orar nessa noite, Pai, porque antes nós não tínhamos nada, mas agora nós temos uma história nova e linda, que foi escrita pelas mãos do Senhor, Pai. Meu Deus, eu quero orar e abençoar cada homem e cada mulher que está aqui hoje nessa noite. Meu Deus, que tudo aquilo que prende ao passado, que tudo aquilo que prende, que impede de avançar, nós queremos lançar por terra agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. E que seja escrita a partir de hoje um tempo e uma história de liberdade.
Nós profetizamos libertação pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Assim como tua palavra diz, o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e uma vida em abundância, e uma vida em abundância, e uma vida em abundância. Seja cheio da vida de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio da vida de Deus. Escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Que andou por caminhos errantes, ou se desviou, ou se afastou, ou que nunca entregou a sua vida antes para Jesus, mas que queria hoje entregar a sua vida para Jesus? Queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém? Levanta a sua mão assim bem alto, no ato de fé, no ato de coragem. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Diga: olha, eu quero que Jesus escreva uma história de liberdade para mim. Não deixe essa decisão para amanhã, não deixe para outro dia, não deixe para outra hora. Deus marcou esse dia de hoje para começar uma nova história sobre você. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Faça assim um sinal. Faça assim um sinal com a sua mão. Faça um sinal com a sua mão. Deixa eu orar por você hoje. Deixa eu orar por você hoje. Deixa Deus começar a mudar a sua história. Deixa Deus começar a mudar a sua história. Amém? Eu vou chamar somente mais uma vez. Eu queria que, se você de fato gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você levante a sua mão, de verdade, com fé. Não se importe com o que os outros vão pensar. Não se importe com o que os outros vão pensar. Faça a sua decisão com Deus hoje. Se reconcilie com o Senhor. Se reconcilie com o Senhor. Levanta a sua mão assim, deixa eu orar por você. Tem alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu queria que você fechasse seus olhos. Deixa eu orar por você. Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. A Tua palavra diz que essa palavra, ela penetra até a divisão do espírito e do corpo, Pai, de juntas e medulas. É como uma espada de dois gumes, Pai, afiada, que acessa aos nossos corações. Meu Deus, eu quero que essa palavra tenha acessado os nossos corações hoje, e que essa semente que foi semeada nas nossas vidas germine. Eu tenho uma história de liberdade. Eu tenho uma história de liberdade. Levanta a sua mão junto comigo, diga assim: eu tenho uma história de liberdade. Diga assim: a minha liberdade já foi conquistada lá na cruz. Diga isso mais uma vez. Diga: eu tenho uma história de liberdade. A minha liberdade já foi conquistada na cruz. Já foi conquistada na cruz. Se isso faz parte da sua vida, dá um glória a Deus ao Senhor Jesus. Levanta um forte aplauso a Ele e um grito de adoração. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Só a igreja diga isso. Junte suas forças. Canta, igreja. E clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida. História nova e escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Levanta um forte aplauso ao Senhor Jesus nessa noite.
Deus, amanhã.